Joguinhos de CD-ROM, que vinham com revista. Você lembra daquela sensação mágica de ir até a banca de jornal e comprar uma revista? Que na verdade você queria só pelo brinde que vinha junto. Pois é, nos anos 90 e 2000 não tinha nada mais empolgante do que abrir uma revista e encontrar preso nela um CD-ROM cheio de joguinhos e demos. Era como se você tivesse ganhado uma porta de entrada secreta para um universo digital novo, bem no meio da sua infância ou adolescência. Hoje, a gente vai revisitar essa época de ouro e relembrar os joguinhos de CD-ROM que vinham com revista e que marcaram toda uma geração. Se você também correu pro computador só para instalar aqueles discos coloridos, esse vídeo é para você! O início da febre dos CDs em revistas. Antes da internet rápida, antes da Steam e da Epic Games, a forma mais comum de testar jogos novos era comprando revistas especializadas em informática, games ou até cultura pop. Muitas delas traziam junto um CD-ROM recheado de demos, sharewares, wallpapers, enciclopédias digitais e minigames. Era um baita diferencial de marketing. Você pagava a revista não só pela informação, mas também por aquele disco que te garantia horas de diversão. Muitas vezes, a gente nem ligava tanto para os textos da revista. O importante era o que vinha grudado na capa. E tinha de tudo, desde jogos famosos em versão demo, até pérolas escondidas, joguinhos educativos e até experimentos meio bizarros. Revistas que marcaram época, alguns nomes se tornaram lendários. CD Expert, talvez a mais lembrada, trazendo mensalmente um CD lotado de demos, programas e joguinhos. Big Macs que vinha com compilações de jogos completos, geralmente mais simples, mas super divertidos. Super Game Power e Gamers que também ofereciam demos de títulos bombando no momento. PC Gamer versão brasileira, cheia de lançamentos internacionais, e até revistas que não eram de games, mas de informática em geral, como a InfoExame, que também distribuía discos com softwares e algumas surpresas lúdicas. Quem viveu essa época sabe, abrir a embalagem, colocar o CD no drive e esperar aquela telinha de menu inicial carregar era praticamente um ritual sagrado. Os tipos de joguinhos que vinham nos CDs. Esses CDs tinham de tudo um pouco. Demos de grandes lançamentos, versões limitadas de jogos famosos, como Quake 2 Age of Empires. Diablo ou The Sims era uma chance de provar o gostinho sem ter o jogo completo. Joguinhos casuais, pequenos games de raciocínio, quebra-cabeça ou ação rápida, perfeitos para rodar em computadores mais modestos. Jogos educativos, principalmente em revistas voltadas para o público infantil. Clássicos como Cocoricó, ou até versões de personagens da Turma da Mônica em aventuras didáticas. Programas interativos às vezes, nem eram bem jogos, mas sim enciclopédias digitais ou experiências multimídia que pareciam revolucionárias na época. Exemplos icônicos de joguinhos de CD-ROM. Agora vamos relembrar alguns que ficaram na memória de muita gente. Doom Shareware, talvez o mais clássico dos clássicos. Muitos conheceram o mundo dos FPS através de uma versão limitada que vinha em revistas. Jazz Jack Rabbit, o coelho verde cheio de atitude, que vinha em algumas compilações e fazia a alegria de quem curtia plataforma rápida. Age of Empires Demo, poucas missões disponíveis, mas suficientes para viciar qualquer fã de estratégia. Heretic e Hexen, sucessores espirituais de Doom, que também pipocavam em muitos CDs. Joguinhos brasileiros obscuros, feitos por desenvolvedores independentes que ganhavam visibilidade justamente nesses discos. E claro, tinha aquele misto de emoção e frustração. Você jogava uma demo incrível, mas logo a tela travava e aparecia o aviso: versão de demonstração, compre o jogo completo. O impacto cultural desses CDs. Esses joguinhos foram muito mais do que simples passatempos. Eles foram a porta de entrada para a cultura gamer de uma geração inteira no Brasil, num tempo em que comprar jogos originais era caríssimo e a pirataria ainda era complicada para muita gente. Esses CDs funcionavam como uma alternativa acessível e democrática. Além disso, eles formavam comunidades. Nas escolas, era comum trocar CDs, emprestar revistas, comentar quais jogos tinham vindo em cada edição. Até parecia uma espécie de rede social analógica, onde cada amigo compartilhava suas descobertas digitais. A experiência sensorial. Parte da magia estava na experiência completa. O cheiro da revista nova, misturado ao cheiro de plástico do envelope que protegia o CD. A ansiedade de esperar o computador ligar e o drive de CD começar a girar. O menu colorido, muitas vezes cheio de animações que dava acesso aos jogos.
E claro, aquela alegria quando o jogo finalmente abria sem travar. Hoje, com tudo disponível em um clique, pode parecer banal, mas naquela época, cada CD era como um baú do tesouro cheio de surpresas. O fim da era dos CDs em revistas. Com a chegada da internet rápida, o modelo acabou ficando obsoleto. Sites começaram a oferecer downloads de demos, depois vieram as lojas digitais como Steam, GOG e Epic, e o formato físico perdeu espaço. As revistas também foram desaparecendo das bancas, junto com os famosos CDs, mas a memória continua viva. Tanto que muitos desses discos viraram itens de coleção e até são preservados em projetos de internet, para que novas gerações possam experimentar essa fase única da cultura gamer. Por que esses joguinhos ainda importam? Mais do que nostalgia, esses CDs representam um momento de transição tecnológica. Eles marcaram a passagem de uma geração que saía do analógico e mergulhava de vez no digital. Eles mostraram que o computador não era só ferramenta de trabalho ou estudo, mas também um espaço de diversão, criatividade e comunidade. E vamos combinar, quem cresceu com esses joguinhos certamente aprendeu a valorizar cada pequena conquista no mundo digital. Os joguinhos de CD-ROM que vinham com revista podem parecer simples ou ultrapassados hoje, mas foram fundamentais para moldar a cultura gamer brasileira. Eles despertaram paixões, criaram memórias inesquecíveis e se tornaram parte de uma infância e adolescência que muita gente lembra com carinho. Então, se você também guardava pilhas de CDs, passava horas testando cada joguinho e até brigava com o computador quando dava erro de leitura. Deixa o like nesse vídeo e comenta qual foi o CD-ROM de revista que mais marcou sua vida. Porque aqui no Pop Sem Filtro, a gente sabe que essas pequenas memórias são, na verdade, gigantes quando se trata de nostalgia.